E aí, demorou, mas chegou o vídeo que vocês pediram e foram votados lá no Facebook, que era o vídeo sobre transtorno de ansiedade ou depressão. Depressão ou ansiedade. Nós vamos falar um pouco sobre isso. É um assunto muito interessante, é um assunto diferente, que poucos se falam sobre isso, mas deveriam se falar muito. Antes de nós começarmos, você sabia que a depressão leva ao suicídio? Você sabia que no Brasil são 12 mil pessoas que se suicidam todos os anos? Nós somos o 7º no mundo, que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. Ou seja, só no início desse vídeo, já deve ter batido nos 40 segundos, uma pessoa já se suicidou. Como evitar a depressão? Como evitar os transtornos? Como nós vamos correr disso? Como nós somos acometidos por essas ações da nossa vida? Ok? Nós vamos falar primeiro sobre o suicídio, sobre a depressão, melhor dizendo, que gera o suicídio. Ok? Então, depressão é um dos subtítulos do transtorno de humor. O transtorno de humor, abaixo dele vem a depressão, transtorno depressivo e o transtorno de bipolar. Né? São os dois que vêm abaixo do transtorno de humor, e um deles que nós vamos falar hoje é sobre depressão. Uma pessoa com depressão é a mesma coisa que a tristeza? Não, não tem nada a ver com isso. Tristeza, a pessoa fica 1-2 semanas triste por aí. Mais do que isso não fica. A não ser como nós chamamos de luto ou estresse, quando morre algum ente querido da pessoa, então ela pode ficar até 6 meses muito triste, sem sair de casa, aquela coisa toda. Mas depois disso, ela começa a voltar à sua vida normal, ok? Então, a pessoa com depressão, ela tem uma tristeza profunda de maneira o quê? A não ter prazer em fazer mais nada. Ela não tem prazer em fazer aquilo que ela mais gostava. Se ela gostava de sair, de dançar, de conversar, ela já não faz mais isso. Então ela está entrando numa depressão profunda. Essa vontade de deixar de fazer o que gosta, nós chamamos de anedonia. A pessoa deixa de querer fazer todas as coisas que são prazerosas para ela. Uma pessoa com depressão profunda, ela gera vários sintomas nela. Ela não quer sair, ela não quer falar com ninguém, ela fica sozinha, ela com esses sentimentos de culpa, irritabilidade, ela já ou seja, não aceita tantas coisas, qualquer coisa, ela fica triste. Como uma pessoa entra em depressão? A pessoa entra em depressão por vários motivos, né? Morte de alguém, término de um namoro, término de um casamento, o filho foi embora, alguma coisa traumática que acontece com aquela coisa e ela não entende, e aquilo pode gerar uma depressão. A depressão não é uma frescura, como alguns dizem. Levanta daí, rapaz, sai daí logo. Uma pessoa com depressão, ela come demais, se ela não comia nada, ou ela come de menos, se ela comia muito ou normal, ela altera os seus ciclos de sono, né? Ou dorme demais, ou dorme de menos, ganha muito peso muito fácil, ou perde peso muito fácil, ela fica trancada dentro do quarto, ela não quer falar com ninguém, ela não tem prazer em sair e fazer nada. Uma vez uma mulher me perguntou assim: meu filho, ele fica em casa dormindo até umas 2-3 horas da tarde, você acha que isso pode ser depressão? Eu falei, mas e ele faz o que o dia todo? Depois que ele acorda ele vai jogar bola, vai pra não sei aonde, faz isso à noite, sai pro baile e volta de madrugada. Eu, como? Depressão não, isso não é depressão. Na verdade, senhora, isso é preguiça ou outra coisa mais, uma palavra pior. Mas depressão não, depressão não é isso, beleza? A depressão ela pode acometer qualquer pessoa e é uma doença e é muito grave. Quando você está em depressão, o que fazer? A primeira coisa que você deve fazer é procurar um profissional, ou seja, um psicólogo, se a depressão estiver no início. Se for uma depressão profunda, se você não for direto a um psiquiatra para que ele te medique, o próprio psicólogo vai te encaminhar a um psiquiatra, e o psiquiatra você volta ao psicólogo para fazer uma análise, ok? Então é desse jeito que você consegue. Os homens têm menos depressão do que as mulheres. As mulheres entram muito mais em depressão. Só que os homens são os que mais se matam por causa da depressão. As mulheres se matam bem menos do que os homens, tá? E é uma doença séria, não é brincadeira. Não é você falar, levanta daí, rapaz, para de bobeira. As pessoas não vão sair dali. Não é uma coisa simples, tá? É uma doença mental que precisa ser tratado por um profissional, ok? Os sintomas dela, quando ela começa a chegar, são esses sintomas.
tá? Falta de prazer, falta de sair de casa, de levantar, de acordar. E quando está na depressão profunda, ela começa a vir pensamentos mais pesados. Alguns, quando está na depressão, não sabe o que fazer, procura outros meios, que é bebida, álcool, drogas, e piora mais ainda a situação, tá ok? E quando chega o pensamento de suicídio, ou constantemente pensando em se matar, você já está numa depressão profunda, você precisa urgentemente procurar um psiquiatra para que ele medique você e logo após você seja tratado pelo um psicólogo, ok? Essas são as sequências da depressão. A depressão, existem vários tipos de depressão, tá? Existem várias sequências de depressão. Nós podemos um dia falar sobre cada uma da depressão. Tem depressão sazonal, afetiva sazonal, que a pessoa fica em depressão por causa do tempo, né? Das estações. Geralmente no inverno a pessoa fica triste, deprimida. Que isso? Existe isso? Existe. Inclusive os países que tem pouco sol, que tem muita nuvem, pouco se dá o sol, é mais tempo fechado, o índice de suicídio lá é muito maior do que qualquer outro país ou qualquer outro lugar que tem mais sol, aquela coisa toda, tá bom? Então isso é muito sério. Tem outra, a doença atípica, que é o transtorno bem atípico, que quando ele entra, quando a pessoa começa a se sentir cansada demais, a pessoa ela come demais ou come de menos, então já é depressão atípica. Ela não é muito pesada, mas ela ataca mais nessa área de comer, parar de comer, dormir. Tem vários tipos de depressão. Se equivale mais ou menos, são 7, são 2 transtornos e 5 depressivos, né? 5 depressivos mais graves e outros mais tranquilos, ok? Mais pra frente a gente fala mais detalhado, vou mais por cima para você entender o que é depressão. Vamos falar também sobre ansiedade. Eles pediram para falar sobre transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade não é aquela ansiedade que você sente antes de fazer uma prova, antes de namorar, antes de encontrar alguma coisa. Essa ansiedade é normal e o nosso organismo cria isso, nosso cérebro cria isso para nós nos prepararmos para aquela situação. Então a ansiedade é normal. Não a ansiedade excessiva, que quando é o transtorno de ansiedade. Quando ela é excessiva? Ela é excessiva quando ela tira, faz um transtorno para a sua vida, né? Você já não consegue viver normalmente com aquilo. Então ela se torna um transtorno, ok? O transtorno de ansiedade ele se subdivide em 6 características. A primeira delas é uma das mais conhecidas, que é o transtorno do pânico. O transtorno do pânico ele gera vários sintomas físicos em nós, né? Quais são eles? A pessoa começa a suar excessivamente, né? A pessoa começa a tremer, a pessoa tem taquicardia, o coração fica batendo muito forte, tem palpitação, dá aquelas pancadas ao coração, e a pessoa também tem desmaio, vertigem, começa a achar que vai desmaiar, a pessoa começa a pensar que vai morrer, a qualquer momento ela vai morrer, ela tem diarreia, vômito, tudo isso por causa do ataque de pânico. Não adianta ser em médico nenhum que eles não vão achar qual é a causa. E isso ocorre, um pico delas de 10 minutos mais ou menos acontece tudo isso. Pode durar um pouco mais, mas geralmente em 10 minutos daqui a pouco acaba. E o transtorno de pânico é uma coisa terrível, porque a pessoa acha que vai morrer mesmo, é uma coisa desesperadora. Como você trata, você tem que ter com um psiquiatra para ele passando medicamento e um psicólogo para acompanhar e fazer o tratamento contigo, tá? Esse é o principal, que é o transtorno de pânico, tá? E a gente tem também o outro chamado TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Ele se subdivide também em 5 áreas, só o TOC, que é aquelas obsessões simétricas, né? Que a pessoa tem que botar tudo na mesma linha, o shampoo tudo junto, tudo arrumado assimetricamente, tudo na mesma linha, tudo mesmo coordenado, tudo direitinho, não pode ser nada fora que ele fica desesperado. Tem o de checagem, a pessoa checa a porta, vê se está fechada várias vezes, medo de pegar fogo na casa, desliga todas as tomadas, apaga todas as luzes, volta, checa de novo. Tem vários tipos de TOC, né? Tem de entesouramento, aquelas pessoas ficam guardando coisas velhas durante muito tempo e após um tempo aquilo começa até a fazer mal à pessoa, né?
Então, enteusoramento, tem várias outras que tem as específicas, né? As específicas são aquelas que a pessoa tem medo geralmente situacional, né? Uma coisa que aconteceu numa certa situação. Médicas, as pessoas veem médicos já desespera por causa de alguma cirurgia, alguma coisa que passou traumaticamente. Tem várias áreas que podem te causar esse tipo de transtorno do TOC, né? O obsessivo. Nós temos também, além deles, a gente tem o pós-traumático, né? Que é quando alguém sofre algum acidente e fica com medo daquela situação por causa daquele acidente, tem fobia por causa daquilo, a pessoa tem pavor, né? Se ela ficou presa numa ferragem debaixo do carro, toda vez que ela vê um carro ela já começa a suar frio. Então são coisas que após um trauma gera-se uma fobia muito grande para ela. Tem um transtorno de ansiedade social, que a pessoa fica com medo de ter ataques no meio de pessoas, então lugar amplo como campo de futebol, lugares assim, ela tem pavor de ficar e ter um ataque e expor ela ao ridículo, né? Ela ficar com vergonha, né? Tem várias outras, tem a generalizada, qualquer assunto que você toca semelhante àquela situação que ela já passou, que ela tenha medo, que ela não gosta, ela já fica nervosa, ela começa a suar frio, ela começa a passar mal, não aconteceu nada, não tinha nada que foi, mas foi tocado naquele assunto. Então a ansiedade, o transtorno de ansiedade é muito grave, você automaticamente precisa procurar uma ajuda de um profissional da psicologia ou um médico psiquiatra para que você possa fazer o tratamento adequado. Cada 10 pessoas que descobrem que tem um transtorno de ansiedade ou depressão, 4 somente procuram ajuda, 6 ficam num sofrimento muito grande ou até chegam a uma situação mais grave, que é o suicídio. Então, espero que vocês tenham gostado. A gente passou bem por cima porque é bem profundo esse assunto, daria aí uns 10 vídeos sobre isso, mas assim, acho que você já tem uma ideia melhor do que seria, né? A depressão e o transtorno de ansiedade. Então ambos têm que ser tratados, procurado um psicólogo, você procurar um psicólogo ou um psiquiatra, para que os dois trabalhem em conjunto, para que você possa conseguir conviver e ter a cura da sua doença, ok? Um abraço aí, espero que vocês tenham gostado, demorou um pouquinho, mas saiu. Compartilhe nosso vídeo, não sei se está vendo no Facebook ou no YouTube. Se for no Facebook, curta e compartilhe. Marque alguém que você acha que pode estar dentro desses quadros. Se for no YouTube, se subscreva aí na página, clica aí e vai receber os vídeos diários, ok? Obrigado aí. Um abraço. I found that with depression, one of the most important things you could realize is that you're not alone. You're not the first to go through it. You're not going to be the last to go through it. And oftentimes it happens. You feel like you're alone and you feel like it's only you and you're in your bubble. And I wish I had someone at that time who could just pull me aside and, hey, it's going to be okay. It's going to be okay. So I wish I knew that. Just got to remember. Hold on to that fundamental quality of faith. Have faith that on the other side of your pain is something good. Curiosidade sobre esse assunto aqui no finalzinho pessoas com depressão pode ter problemas com a memória, tá? Em lembrar onde botou a chave, onde deixou alguma coisa, começa a ter esquecimentos seguidos. Tá? Ela pode ter perda de libido, ou seja, desejo sexual pelo parceiro ou pela parceira, começa a perder essa vontade por causa da depressão. Tá? Ela tem dificuldade de se concentrar, então para estudar, fazer alguma prova, algum concurso, uma pessoa em depressão dificilmente vai compreender, porque o cérebro nessa hora começa a processar mais lento, então ela não entende muito. Ok? Espero que vocês tenham curtido. Um abraço!